mágicos, sejam bem-vindos a essa noite especial sobre a Timaruta com a nossa bruxona Lua Serena. Ela que foi a evocadora desta joia, que eu já estava sentindo conexão, mas é assim, vocês vêm, vocês me dão o impulso necessário para o nascimento desses bebês. Vou chamar esta maravilhosa para a gente começar a desvendar os mistérios desse ramo de arruda tão tradicional na bruxaria italiana. Bora? Cadê? Deixa eu fazer aqui o ritual de chamamento de Lua Serena. Esperando, vocês estão bom? Tudo bem? Vivos pós-carnaval? Ai, ai. Olá! Deixa eu chamar a Lua de novo. Logo mais ela vem. Aê! Cheguei! Olhe, 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 olhe. Maravilhosa, muito obrigada, Lua Serena. É nóis. Gente, Você tá me ouvindo bem? tô ouvindo bem, você me ouve bem também? Perfeitamente bem. Tá lindo. Vivas pós-carnaval? Meus amores, esta mulher, fundadora do Instituto Mãe Terra, bruxona, oraculista, você é advogada também, meu amor? Sou Se apresenta, advogada, por favor. advogada por profissão, terapeuta por inspiração e bruxa por vocação. Olha isso! É todas as direções, né? Como mulheres que somos, somos multipotenciais, né? Exatamente, muito bom. Lua, muito obrigada por aceitar o convite, muito especial você estar aqui. Como eu disse no início, foi por causa dela que nasceu este amuleto. Eu já estava sentindo conexão com ele há muito tempo, porque minha família, por parte de pai, ela é italiana, veio tudo lá do Vêneto. E eu já estava flertando com ela e a Lua ela veio como um impulso para ela nascer. E daí, Lua, eu queria saber, primeiramente, como que você se conectou a Timaruta? Beleza, meu bem. Bom, eu sou devotíssima de Diana, que é uma deusa que a gente vai conhecer como uma deusa italiana, né? Por assim dizer. Uhum. Mas é uma deusa daquelas bandas de lá. Ela é uma das, dentre tantas, a rainha das bruxas, deusa das bruxas,
de toda a região onde hoje a gente conhece como Itália, mas que eram vários povos ali. E Diana é uma figura muito proeminente ali. Seja na sua origem, a gente vai falar um pouquinho dela que eu acredito, mas só para vocês entenderem. Diana concentrou em si, inclusive, aspectos de várias divindades, deusas, rainha de bruxas, das localidades de onde hoje a gente conhece como Itália, mas que eram povos, etnias, povos que viviam ali. Né? A Itália, como a gente conhece, é do século XIX. Então, antes disso, exato, antes disso você tem muitos povos ali, você tem os povos mais famosos ali, você tem os latinos e você tem os etruscos, os sabinos também, que são muito famosos. E então eu sempre amei muito essa divindade. E aí um dia estudando sobre ela, me deparei com esse termo, Timaruta. E comecei a pesquisar sobre isso, vi o termo relacionado a ela. E aí eu descobri que a Timaruta, ela é exatamente da região onde eu tenho família, né? Que é o sul da Itália. E aí eu falei, que legal, que maravilhoso. E aí foi a partir daí que eu me conectei, fui pesquisar, e aí eu não encontrava, porque você até encontra na gringa alguns desses amuletos, mas é muito difícil de você comprar estando no Brasil. Se você estiver fora do Brasil, fica mais fácil, pero não mútil, né? E aí, como eu conhecia seu trabalho, já admirava o seu trabalho, admirava você como bruxa e tudo mais, eu falei, cara, é um amuleto muito importante para mim. Então, eu gostaria que alguém então o fizesse. Tudo bem se eu comprar um dia, talvez esteja lá fora, até compre um. Mas como artefato mágico e de conexão com Diana, com essa deusa muito importante, entrar em contato com você. E não me arrependi, né, meu bem? Porque aí vocês, galera, eu vou contar um pouquinho para eles como foi esse trabalho. Eu me conectei com ela, me chamei em contato no WhatsApp e tal, falei para ela me dar minha vontade. Ela falou, eu conheço esse pingente e tal. E aí a gente construiu o pingente juntas, né? Então foi um trabalho mágico, um trabalho de conexão. O teu trabalho sempre é assim, e foi o que me inspirou a te chamar para fazer a Timaruta. E aí foi lindo, foram meses de trabalho e foi muito importante porque foi no momento em que eu descobri que a minha gatinha estava com câncer. Então foram aqueles meses, foram 9 meses de parto para a partida dela e você acompanhou isso enquanto fazia a minha Timaruta. Então ela é muito, esse pingente é muito especial para mim, porque tem também todo esse momento da transição, né? E Diana é uma deusa que sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Olha que coisa, né? E aí, junto com você, a gente fazendo o pingente, conversando, indo e vindo, foi bem naquela fase também. Então, foi assim que eu me conectei com a Timaruta. E este pingente, especificamente, eu posso até comprar outras Timarutas. Esse tem essa energia especial que foi feito por essa deusa. E nesse momento tão especial da minha vida, triste, porém belo, né? Nós, como bruxas, entendemos que a transição é a grande iniciação. Então, foi triste, porém muito belo também. Então, eu te agradeço. E eu que te agradeço por possibilitar isso surgir e através de você, da sua história, da sua devoção a Diana. E é isso, é muito interessante como a família não nos deixa. E eu entendo que as deusas são família também, né? E, de alguma forma, na passagem, na carne é sempre dolorosa, essa é como se fosse um tipo de amparo simbólico dela te abraçando, né? E essa ruda acontecendo, um benzimento acontecendo na passagem, eu até arrepiei. Não, foi muito Lindo, forte, muito forte, muito é forte. lindo, foi lindo, intenso, triste, mas também muito bonito. Meu amor, a origem da Timaruta, você falou que é do sul da Itália. E é algo bastante antigo, né? A gente consegue detectar isso? É difícil, né? É difícil porque, assim, inclusive quando vocês forem pesquisar sobre a Timaruta, vocês vão ter bastante dificuldade, porque não tem muito, né? Não foi Porque o que acontece? Vamos entender, né? Todo lugar, é impressionante, todo lugar onde há um feminino do passado muito forte, a gente também tem um outro lado patriarcal muito forte que vem.
E vocês, quando pensam na Itália, a gente pensa o quê? Vaticano, Igreja Católica e tudo mais, né? Então, muita coisa dessa bruxaria folclórica, dessas práticas ancestrais que a Timaruta tá dentro, que eu já falo, ficou obscurecido. Então, a gente não tem muitos registros. O que a gente tem? Bom, Timaruta significa em cima da arruda. E é no dialeto napolitano. Ou seja, que eu falei para vocês, cada região ali da Itália tem o italiano, mas assim, tem dialetos, né? Porque são povos muito diferentes que compõem a Itália hoje, né? Mas em napolitano significa em cima da arruda. E a gente vai ter o primeiro registro da Timaruta como um pingente de prata, exatamente como o nosso, né? Com um pingente de prata. A prata vai estar ligada muito à questão da durabilidade para passar de geração em geração. Mas o que era a Timaruta antes do pingente, né? Que foi transformado pelos nossos ancestrais ferreiros e ferreiras, né? Nesse pingente. O que se entende é a junção de vários pingentes, de vários objetos de proteção, junto com galhos de arruda, com 3 galhos de arruda. Junto da Timaruta, a gente tinha, já como pingente, aí a gente vai ter século XVII, é o mais antigo que a gente tem de notícias da Timaruta. Era a Timaruta, já como pingente, a sirena, que é um tipo, vamos colocar assim, um tipo de sereia, né? A sirena e o cavalo marinho. Então, o cavalo marinho, uma imagem de sereia, de sirena e a Timaruta, então os 3 galinhos de arruda com outros símbolos, eram os 3 pingentes, são os 3 pingentes mais antigos que a gente tem dessa prática folclórica ancestral. Então, normalmente se utilizava a Timaruta, o cavalo marinho e a sirena, né? Agora, é interessante porque a gente tem uma espécie de Timaruta, parece o desenho da Timaruta, mas como é muito antigo, não se tem certeza. Então, quem estuda Timaruta, tem esse autor, ele é alguma coisa Guter, ele estuda a origem da Timaruta, vai defender com cautela que talvez essa imagem que se tem, que parece muito os 3 raminhos de arruda, é etrusco. Então, lá na Etrúria, os etruscos são povos muito antigos, né? Que também compõem ali muito do que hoje a gente conhece como a Itália, né? Que vários povos saíram ali da Etrúria, já mais para o norte ali da Itália, né? Um pouquinho mais para o norte. E talvez seja, mas não se tem certeza, porque não tem nome. E Timaruta, a associação direta com a arruda, é do século XVII, a mais antiga que se tem ideia. Mas possivelmente era anterior, né? Porque como no século XVII se tem como pingente de prata, parecido com o que a gente tem hoje, não é exatamente, porque a gente vai falar um pouquinho sobre como que é a Timaruta, mas século XVII a gente consegue pegar. Mas tem esse registro, se vocês buscarem Timaruta etruscos, vocês vão achar essa imagem que é muito parecida com a Timaruta. Que fascinante isso. E aí a gente está falando de 3, 4 mil anos atrás, né? Quando tá falando de muito antigo. Os etruscos já estavam lá antes do Império Romano, né? E depois eles, inclusive, se eu não me engano, não sei se eu estou equivocada, eles negociavam com os romanos, eles permaneceram por um tempo, né? Eles são, tipo assim, eles vão... os romanos... Onde que Roma nasce, né? No Lácio, um pouquinho mais para baixo, na região ali perto da Campania. Então, você pegar a bota assim, né? A botinha tá assim, ó. Né? Nessa região assim, né? Do cano da bota um pouco para baixo. E aí, o que acontece? Os etruscos, eles ficam na Etrúria. Então, um pouquinho mais para cima, assim, da botinha. Só que os etruscos eram um povo. Só que eles criaram um baita do império. E eles rivalizavam com os gregos. Os gregos detestavam os etruscos. Por que eles... Olha só, gente, uma curiosidade. A fofoca histórica. Por que os gregos detestavam? Os gregos, principalmente os atenienses. Eles detestavam os etruscos porque as mulheres tinham muito mais liberdade.
As mulheres etruscas sentavam na mesa, as mulheres etruscas podiam se divorciar, a gente está falando de 4.000 anos, né? As mulheres etruscas decidiam política, veja. Então, os gregos, eles não... Aliás, uma curiosidade, inclusive, chamar o cara, né? Eles chamavam os etruscos de cornos. Por quê? Porque eles falavam assim de forma pejorativa. Porque os etruscos, eles usavam vários chapéus, assim, né? Chapéus de... como se fossem chifres e tal. Mas por quê? Porque a mulher etrusca, ela podia se deitar com quem ela quisesse. Porque a ideia era... os filhos daquela civilização ali, daquele povo, eram os filhos da Etrúria. Quanto que demorava para um menino crescer e virar um guerreiro? Muito tempo. Então não podia ficar esperando ter um parceiro só. Vamos fazer crianças. Então as mulheres etruscas, elas tinham a liberdade de dormir com quem elas quisessem. Elas tinham os parceiros fixos, mas elas poderiam. Era um amor livre ali, né? E aí a gente está falando de uma Grécia já extremamente patriarcal, horrível, né? Ateniense, a mulher ateniense, era a mulher que não saía de casa. Às vezes a gente acha que o patriarcado começa com a Igreja Católica. Não, né? Então, a mais antiga a gente vai encontrar lá entre os etruscos. Não era nem cidadã mulher, né? Considerada na Grécia. Não era nem... valia menos que 2 cavalos, né? 2 cavalos valiam mais que uma mulher. Pois é. É bastante triste. Gente, eu não sabia. Não, então os etruscos foram massacrados muito. Não conseguiram conviver ali com o Império Romano. Porque incomoda demais, porque é uma outra estrutura social, né? Sendo uma outra estrutura social, você bagunça a ordem vigente ali. Gente, passada. E a arruda, a importância dessa erva para eles, porque a minha avózinha me benzia com arruda, então eu sinto cheiro de arruda, eu lembro da minha avó. Sempre foi muito marcado para mim. E é muito fascinante ver a extensão dessa erva, né, assim, absurda no tempo. E qual é a importância, qual é o papel? Ela é apotropaica, principalmente, nessa questão de espantar o mal? Ela me fala. E ela é ancestral, né? Então, assim, a gente pensa no Brasil, a composição do Brasil como um todo. A gente tem uma composição indígena de povos escravizados africanos e imigrantes europeus, invasores anteriormente, né? E os imigrantes europeus. Então, muitos de nós somos filhos e filhas de toda essa história de oprimidos e opressores, sejam indígenas, sejam africanos, sejam os colonizadores, invasores, mas também os imigrantes que vieram, né? Então, tem vários imigrantes que vieram para cá. Então, a gente tem os japoneses, a gente tem, mais recente, os bolivianos, mas a gente tem um passado muito forte de alemães, de italianos, de espanhóis que vieram para cá, muitos deles em cada época diferente, fugindo da guerra. E italiano, talvez tirando a Argentina, o Brasil é o maior contingente de imigração italiana. Então a gente vai ter muitos ítalos brasileiros como nós. Eu também, meu sobrenome de trouxa, né? Meu sobrenome civil é Funicelli. Então é italiano. E normalmente você vai encontrar, né, sobrenome português, italiano e espanhol aqui. E um pouquinho menos, assim, alemão e asiático. Mas quando eles vêm para cá, quando eles imigram para cá, eles trazem a arruda como forte. Então você pega tanto o povo ibérico, e aí espanhol e português, né, como os italianos tinham essa planta como muito mágica, né? Uma planta mágica. Por quê? Quando você fala apotropaico é tudo que vai livrar do mal. Então, as práticas apotropaicas são as práticas de tirar o mal. E tem uma expressão italiana que eu acho muito legal, que é o malocchio, que veio muito pra gente também, que é o mal olhado. Mas o malocchio, ele é um pouco pior do que o mal olhado que ficou para nós. O mal olhado é aquele mal olhado meio que inveja, né? Olho gordo, que a gente chama.
O malóquio, ele é pior. O malóquio, ele é como o olho que amaldiçoa. O olho mau, né? O olho do mal. Então, a arruda, assim como outras plantas, como o manjericão também, são plantas que sempre foram utilizadas lá no passado contra o malóquio. Tem um santo católico que a gente já tem todo um sincretismo, né? Que é na noite desse santo, eu acho que é o San Giovanni, que é em junho, mais ou menos lá, solstício de verão, né? Para eles. Para nós aqui é solstício de inverno. Junho lá é solstício de verão. Nessa noite era muito importante, eles usavam muito de colocar a arruda embaixo do travesseiro, na orelha, né? Para espantar o mal, para pedir para espantar o mal, né? Então é bem interessante. A própria Igreja Católica, ela vai não reconhecer, igual as benzedeiras, né? Não vai reconhecer como prática católica, mas vai deixar meio quieto, assim, porque era uma cultura muito forte, popular. Por isso que a sua avó te benzia como arruda, porque ela era uma das plantas mais importantes entre as parteiras, entre as curandeiras, né, entre as benzedeiras, e ficou até os dias de hoje. A arruda e a artemisia são duas plantas muito potentes, utilizadas na hora do parto. Então, né, para induzir o parto. Então, era muito comum eles fazerem emplastros, elas, né, faziam emplastros, cataplasmas, né, dessa arruda e artemisia na barriga da grávida, porque ajudava a puxar o neném para cá. Tanto que a arruda, ela é uma planta muito solar, né, uma planta bastante do sol, que se deu muito bem aqui no Brasil. A artemisia também, mas a artemisia, talvez ela não tenha ficado tão forte quanto a arruda, porque o clima do Brasil ela é um pouco mais sensível. Então a artemisia ela fica meio, ai, não gosto. A artemisia já é lunar, né? E olha que legal, a arruda é artemisia, lunar e solar para puxar o neném. Então é uma planta muito antiga. E para livrar do mal, né? Essa criança que vem para cá, né? Então, para já livrar ela do malóquio. Veja que nas lendas e tudo, contos de fadas, sempre tem essa coisa de proteger a criança que nasce. Chamar a fada madrinha, proteger, né, amparar. Então, a arruda e a artemisia são grandes fadas madrinhas, vegetais para isso, né? E para livrar do mal. E aí não só na hora do parto, né? Mas para livrar o mal de todos. Era muito comum os galhos de arruda serem colocados no bercinho da criança, para espantar o malóquio, para espantar principalmente o mal súbito, né? A morte súbita de bebês enquanto está dormindo. Então se colocava as arrudinhas, né? E é daí provavelmente que surge o pingente. Né? Ah, para carregar junto, faz todo sentido. Vai estar junto. E você sabe que a minha avó, eu ouvia muito isso. Quando pequena, é interessante como fica ecoando isso, que é o quebranto. A criança tem que tirar o quebranto. É o quebranto, então benzia. Eu era muito benzida quando criança, porque era isso, tem que tirar o quebranto da criança. E é muito interessante isso que você trouxe, porque é quase que uma quebra de maldição, né? Igual a fada madrinha. Malóquio é tipo uma maldição. É maldição. Malóquio é pior que o olho gordo. O olho gordo é meio que inveja. É ruim também, né? Mas o malóquio, esse conceito, é o conceito do mal. Sabe aquele negócio, inclusive, de você... Que a gente vê, por exemplo, da magia sedução, quando ela aponta o dedo, assim? Isso é o dedo do malóquio. Você vai amaldiçoar, você aponta o dedo. É a varinha, né? Você ordena. Exatamente. O dedo do poder. Gente, a gente faz magia o tempo todo. Vocês lembram daquela cena que ela, menina, eu quero que você pegue catapora, a mãe dela baixa o dedo dela por causa disso. E o menino depois fica com catapora mesmo. Fantástico! E você falou dessa questão do parto e dessas ervas como presenças, né? A artemisia e a arruda. É interessante isso, porque também tem a questão da passagem, né? Da proteção, mas a presença no momento de chegada. Que coisa linda! É muito bonito, não tinha noção. Olha só, e a gente começou a live falando, né, de como que você construiu essa maruta, né, na passagem da Circe para o outro plano, né, no segundo nascimento dela. Não, eu tô chocada, porque é uma função de honra dela, pelo jeito, né, antiga.
E que, nossa, que incrível. Gente, tá vendo? A gente tem que chamar essas mulheres para cá para aprender e tudo ficar mais bonito, tudo ficar mais encantado com Ah, essas encantadas, tá vendo? E com a deusa Diana, você vê uma relação direta ou é algo que circula cultura e acaba sendo ali uma consequência natural ó, da bruxaria? tem uma linha que vai colocar assim forte, né? Já Uhum. a planta, a ruda, muito ligada a Diana. Por quê? Porque Diana é a Ah, deusa das feiticeiras, né? Então tá. vai ter essa associação direta com a arruda. E aí, quando a gente pensa no pingente em si, e a prata está associada a Diana, né? Então a prata está associada a ela. Então o que, que acontece? A gente vai ter uma associação de inferência, registro, a gente não tem. Mas outra coisa, os símbolos normalmente encontrados nas Timaruti antigas, são símbolos ligados a essa deusa. Então, assim, o que, que se tem assim? Se essa deusa ela era muito importante para vários desses povos, se ela mesma ela reuniu em si, até por conta dos inquisidores, né? Características e união de várias deusas daqueles povos, várias deusas locais, existe essa inferência. Então, certamente a Timaruta ela estava associada a essa deusa. Por quê? Porque é uma deusa cuja arruda tem uma relação, a prata tem uma relação e vários símbolos da Timaruta têm uma relação. Então a gente não tem uma coisa cravada antiga, assim, tipo, era ela. Mas depois tem inferências, assim, olha, acho que isso aqui é dela. Para mim é totalmente dela, né? Dessa deusa aí. Essa questão dos povos que hoje formam a Itália, dos povos celtas, é esse quebra-cabeça que a gente tem que ir farejando e pegando aqui e ali, né, Lua? É. Porque registro não tem, e se tivesse, teria sido destruída pela igreja, ou só apossado, né? Então, para mim faz total sentido isso. E quais eram... Ademais, o seguinte, outro ponto. Diana também a protetora dos partos. E a Arruda estava relacionada aos partos. Entendeu por que, que se faz essa inferência toda? Tá tudo ligado. Eu tô me arrepiando que uma doida mulher. E quais eram tradicionalmente os símbolos que tinham na Timaruta? Tradicionalmente, a gente vai ter a lua crescente, que também está relacionada a Diana. A lua crescente. A mão fechada, o punho. Esse punho aqui também é contra o malóquio. Então, Eu não sabia. sabe esse tum? Esse Isso bate aqui. aí. Esse soquinho é contra, né? É contra as coisas Faz ruins, né? sentido. Exatamente. É a. Ai, mano, alguma coisa. Agora eu tô com a mano cornuta na cabeça, mas é a mano. Mano, alguma coisa. É esse símbolo aqui, né? Que às vezes fica assim, e depois virou a figa. Ah, é isso. Essa imagem que eu tenho da mão fechada, que eu estava buscando aqui, é a figa. A E a figa. figa, ela também, ela tem é o mesmo sistema de mandar embora, de socar. Aí você tem também um pássaro, né? Normalmente está muito associado a ela um pássaro. A chave, o coração, a faca. Eu acho que são esses. E em alguns também tem uma flor relacionada, né? Por causa na verdade, a flor, inclusive, há quem diga que é a flor da arruda. Não é que tinha a infloração da planta ali, Já entendeu? estava lá, já estava Já estava acontecendo. lá. Já estava lá. Né? Então, o pássaro, às vezes, as pessoas colocam como corvo, mas não se tem certeza. Parece um corvinho os mais antigos. Parece um corvinho. O que nos faz pensar, fazer uma outra associação também a essas aves,
que são aves mensageiras, né? Elas vêm avisar. Às vezes fala, ai, corvo, coruja, urubu traz coisa ruim. Não, elas são aves mensageiras que vêm te avisar de coisa ruim. Por isso que tem a imagem do pássaro tá lá também. Também é uma proteção, né? Para você, ó, Também, cuidado. também Aí uma você já proteção. fica em alerta. Eu acho incrível essa Um outro conexão. ponto, às vezes o coração nas chimarutas antigas vem com uma chaminha, que depois a Igreja Católica se apropriou, mas vem com uma chaminha Você no tá coração. brincando? É, Você tá brincando? é. O Sagrado Coração veio antes ali, É uma provavelmente. usurpação. É, exatamente. Caramba! Então, essa questão do plexus, né, aqui do coração, ativação do chakra do coração. Eu tô chocada, porque durante a nossa troca, o símbolo vem, né? A gente vai construindo ele. E eu já sabia, né? Era um pedido de não ser voltado para os símbolos que depois interferiram, cristãos, mas a gente foi para um caminho bem tradicional mesmo, né? Muito, muito tradicional. Muito. Tanto que na nossa tem a Mano Cornuta, e a Mano Cornuta, ela é um símbolo, né, de proteção mesmo, né? Contra Malóquio, contra o mal e tudo mais, que é esse poder feiticeiro, né? Tem a ver com cegar os Furar o olhos, né? olho. Furar o mal olhado, né? E aqui, depois na modernidade, pelo menos que eu saiba, não sei se foi o primeiro, ele tornou muito popular, foi o Dio, do Rainbow, do rock and roll, que a avó dele, italiana, ele via ela andando na rua e via mexe fazendo assim para as pessoas, espantando o malóquio. E daí, em algum momento no show dele, tinha alguém maldizendo ele na plateia e ele ficou assim para a pessoa. E virou rock and roll porque o Dio tava lá quebrando tudo, fazendo assim, e o negócio pegou. E o pessoal acha que é coisa do, sabe, do chifrudo. do É do chifrudo. chifrudo, mas é do nosso chifrudo. Não é do da maldade cristã, do opositor ali, é um outro chifre. Gente, olha a coisa como vai, né? Isso aqui é muito poderoso, gente. Eu tava num retiro budista, mas é Vajrayana, então é Crazy Wisdom, assim, uma coisa bem doidona. E essa mão também tem o significado lá. Olha que Os nossos legal. principais Budas têm isso aqui, que é a mão Vajra, que é a mão do diamante. Significa mente límpida, indestrutível, quando você alcança. É muito. Eu amo, cara. Estudar símbolo, a gente aprende sobre culturas mais do que a gente pensa. E, caramba, eu estou muito feliz com isso. A chave, o punhal, o coração, o corvo, né, o pássaro, A mão. a mão. Eu esqueci o que tem mais. A flor. A flor, né? A flor. O punhal. O punhal também tem tudo a ver com o ser apotropaico, né? Total. A chave também, né? Para abrir os caminhos. Chave também. Muito lindinho. E daí, a tradicional, ela não tem tanta folha, gente. Se você for ver as imagens tradicionais, elas são mais os galhos, os 3 galhos com os símbolos. Aí eu senti de colocar folha porque eu queria uma coisa viva, né? E daí ficou assim, ficou vivo. A Mano Cornuta lá embaixo. Ficou lindo demais. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. E Lu, depois que os cristãos vieram e persistiu, porque essas coisas fortes, elas não conseguem ser derrubadas, né? E a Timaruta foi um desses símbolos fortes que permaneceram, porém foram mexidos, né? O significado dela foi mexido ou houve basicamente o sincretismo? O que aconteceu? Porque aí, beleza, né? Quando a gente pensa nela já como pingente, fazendo
o trabalho dos nossos ancestrais de passar isso de geração em geração. Então, tipo, quanto mais antiga fosse a Timaruta herdada, mais poderosa ela era, porque tinha força dos seus ancestrais ali, né? Então, nossa, a Timaruta vai ficar para alguém aí, esse povo tem que saber, vai se comunicar com a gente, né? Quando a gente já não mais estiver aqui. Mas aí o que acontece? Olha que interessante. A Itália, ela tem os italianos têm mesmo, né? Essa coisa muito forte de família, para bem e para mal, né? Porque dentro né? Para bem ou para mal. Mas isso, a origem dela é para proteção e principalmente associada à proteção de crianças. Então, vai passando de geração em geração, por isso do parto, né? Tem a relação com o parto. Quando a gente tem a Igreja Católica ali, então, dominando e tomando conta de tudo, vejam, como a gente já sabe, não tem como apagar completamente tudo. Não tem como, de tão forte que era a prática folclórica. Então, principalmente nos lugares mais pobres, a urbe não queria ir, né? Os doutos não queriam ir. Então, as parteiras continuaram, as pessoas mais simples continuaram. Tanto é que a gente não vai ter muito registro da Timaruta porque era coisa de pobre, era coisa do povo. É o camponês. Era de camponês, era de gente pobre. Que não tinha, não era da urbis, não era da parte da cidade, era o povo mais pobre. Bom, mas os tentáculos do patriarcado católico vão chegando em tudo. E quando chega entre as camadas ali mais pobres e tudo mais, não tinha como retirar aquilo, até porque eles não queriam tomar conta ali, porque dava muito trabalho, né? Então, o que eles fazem? Eles vão adaptando. Não, pode usar, mas coloca lá um Jesus, Maria e José, coloca alguns símbolos ali. E aí você vai ter alguns símbolos, como o Sagrado Coração. Tem algumas timarutas que vão ter a inscrição de para trás, Jesus, Maria, José, assim. Mas isso já posterior ali, século XIX, século XX, né? Final do século XIX, começo do século XX. Você vai começar a ter esses sincretismos. Mas continua sendo um objeto sagrado de proteção, né? Contra o mal, contra as bruxas, né? Assim. Mas na verdade foram as bruxas que inventaram. Eles pegam nossos grimórios, usam para eles e queimam a gente. Olha, é uma coisa completamente maluca. Mas o sentido não mudou, mas aquela coisa, tá autorizado, coloca um Jesusinho ali para autorizar o uso. Entendi. Exatamente. O nosso não tem, tá, gente? O nosso não tem nenhum traço. Nasceu de mãos pagãs, tá? Totalmente pagãs. Então, estamos sem essa interferência. E Lu, tem algum, não sei, porque, por exemplo, às vezes eu estou vivendo e eu sinto necessidade de ativar algum amuleto. Você também, com a Timaruta, em alguns momentos você faz algo para ativar? Ou é uma outra pegada? Tipo assim, você sente que está num período mais frágil ou aquilo é afetivo, simplesmente já cai como um abraço? Como que você ativa esse símbolo? Como que ele age com você? Eu tenho essa questão toda da ativação dos símbolos, eu tenho para comigo uma visão também bastante folclórica. Então, a depender do que a gente está falando, eu vou beber ali das fontes folclóricas. Como a Timaruta não tem nada com relação a isso, é usar no pescoço e ativação. Então, quando estou sentindo, usarei. Não é o caso de hoje. Hoje é só exibicionismo mesmo, quero exibir. Mas, muitas vezes, assim, sabe o que é legal? Como a Timaruta, ela tem essa energia de proteção contra vulnerabilidades, então eu sempre vou utilizar quando eu estiver em locais que eu senti, ou momentos, mesmo em casa mesmo, momentos que eu me sinto vulnerável, momentos que pensa, uma mulher num parto é um momento de maior vulnerabilidade de uma mulher, é o momento em que ela está parindo, então ela vem nesse lugar de proteção mesmo. Então se eu, sei lá, vamos supor, vou dar uma palestra num local que eu nunca dei. Por mais que você já tenha dado 1000 palestras, você fica nervosa. Então, a Timaruta ela pode ser um amuleto muito forte de proteção para isso.
vou fazer uma audiência, né? Coloca a timaruta, até porque é linda, então, né? Mas você pode simplesmente querer usar também, né? Então, aí, como que é a ativação dela? O ato de você colocar a timaruta já é a ativação dela. Agora, nada lhe impede de você, estando no local, né? Você simplesmente tocar a sua timaruta, né? Eu tenho esse hábito, se vou tocar a minha timaruta, me conectando com ela. Então, não tem nenhum... Os atos mais fortes, na minha percepção, de ativação de amuletos, de coisas assim, são aqueles que são imperceptíveis pro público, né? Aquele que você faz e a pessoa não percebe que você está fazendo, né? Então, para mim, é assim que eu faço. Agora, ela por si só, até porque, neste caso aqui, desta timaruta, a gente já acabou de contar para vocês como ela foi feita. Como que ela foi pensada, parida, gestada, parida. Em que momento essa timaruta chegou para mim. Então, ela já vem com essa energia. Então, por exemplo, a gente tem, se eu comprar uma timaruta, sei lá, vou para Itália, vou lá e compro uma timaruta. Aí eu vou limpar ela, né? Tirar os fluidos, porque ela não foi construída, ela não foi parida, gestada como este amuleto foi. Que é o que a gente vai falar da diferença de uma joia artesanal, mágica, de uma joia bacana que você compra, linda, e depois você consagra. Esta não tem porquê de consagrar. Eu até coloquei, eu tenho um busto de Diane, até coloquei, quando ela chegou, coloquei lá, acendi uma vela, acendi um incenso e falei, olha, mamãe, que lindo, presente, né? Olha que lindo. Mas eu não fiz, não foi um ato de consagração, foi só um ato de recepção mesmo de uma joia que foi pensada, gestada e parida de uma maneira ritualística. Agora, se você compra numa loja, né, qualquer, ela pode ter toda... só que você tem que imantar ela, né? Você vai ter que consagrar. Lembra isso antes, você vai limpar e tudo mais. Então, a ativação dela, para mim, do ato de usar, é colocar no pescoço, né? Se eu tô num momento específico, tocá-la para me conectar com a energia dela. Mas eu acho que tem muito isso, eu acho que é bem bacana. Você falou de ativação, a gente também fala desse lado da consagração. Se uma joia, ela foi confeccionada por alguém magicamente, que é o teu caso, não tem por que eu ter uma consagração. Eu posso até querer fazer, não tem problema. Mas eu não vejo a necessidade, porque o ato do feitio dela já está sendo consagrado. E o ato de chegar pelo correio, né, de vir para cá, de chegar até as minhas mãos, tudo isso para mim, é o ato de consagração. E a ativação, por si só, é um ato de colocar no pescoço. Então, por exemplo, se eu quiser proteger uma criança, eu vou colocar minha timaruta nessa criança, vou colocar no bercinho dela, vou colocar numa foto, sabe? Esse é um ato de ativação para mim. Colocar na foto, que legal. Gráficos radiônicos com a gente colocar, né? Que legal. Você sabe que eu concordo muito e eu sinto da mesma forma essa questão da consagração. Porque como as joias aqui, elas nascem já de uma situação sagrada, né, de chamamento, ela está o tempo todo, o ato dela acontecer e materializar é uma consagração, é a consagração da ideia para a matéria. Então, na verdade, ela nasce de uma consagração entre você, que chama a joia, entre mim, que compartilho ali da situação, e dos elementos. Eu vejo totalmente assim, totalmente assim. Eu Na também. verdade, a gente sabe que existe uma dificuldade, porque uma joia que vai ser confeccionada, ela vai demorar um pouco mais, não é assim, não é pastelaria, né? Ela tem um valor diferente, é verdade, né? Um valor que eu digo monetário mesmo, né? Porque tem todo um lance, não é tão simples assim. E tem o valor espiritual, que é até muito maior do que o valor financeiro, vamos colocar assim. Então a gente entende que às vezes a pessoa ela pode não ter como, às vezes ela não tem mesmo, nem contato com alguém, né? Mas é outra pegada, assim, é bem bacana. No mundo ideal, né? No mundo ideal, eu acredito que todas as nossas joias, os nossos adereços deveriam ser feitos dessa maneira. Mas no mundo real não é assim. Então, no mundo real, daí você vai aprender como limpar uma coisa, como que consagra, como que torna sagrado aquilo, né? Consagrar é tornar sagrado. Agora, quando a joia é feita já, ela já está sendo feita, né? De uma forma sagrada. Também entendo assim.
E aqui, Lu, é engraçado, porque quando eu vou sair de casa, eu tenho meus altares e fica tudo com as deusas. Eu falo que nada é meu, que eu pego emprestado. Então, quando eu vou sair de casa, eu paro, olho e falo assim, quem vai me chamar? Quem vai comigo? Então, aí algumas me saltam à vista e eu as coloco. Então, às vezes, eu nem sei por que eu estou escolhendo uma joia apotropaica, por exemplo, mas daí depois eu entendo. Então, também passar por isso, né? Às vezes não é um processo racional de ativação. Às vezes você está ali já inspirada, sendo chamada a se conectar com aquele símbolo, né? Você não sabe por quê, mas quem te guarda sabe, né? Sabe? Ai, a gente sabe que sabe. E outra dica, assim, para vocês que gostam de símbolos e joias também, às vezes, dependendo da situação, por exemplo, me vi numa situação que eu acho que eu estou um pouco em risco ali, me sentindo vulnerável. Igual a Lua falou, pega ela, sente, porque daí você toma consciência, retoma a consciência dela ali, e algo também que você pode fazer é visualizar os símbolos na sua frente, sabe? Agindo mesmo, assim. Mas só de vestir ele no corpo, a sua consciência já ter escolhido aquilo com você, já está acontecendo, gente. Às vezes eu me irrito um pouco com muita parafernália, sabe, Lu? Porque eu vejo assim. Eu acho que a gente faz magia e é tudo muito simples. O que acontece é a falta de consciência com os processos da magia que a gente faz o tempo todo. E é bem isso que você falou. Vestiu, ativou. Você sabe do que se trata. Ela está viva ali, acontecendo. Exatamente. Né? Tem um espírito, né? Tem um espírito. Tem. Tá com você, pegou acompanhado, assim. Tá ali. O guardião tá ali. Ai, que maravilha. Ai, Lua, muito obrigada, muito obrigada. Foi incrível. Sempre um prazer conversar com você. Sempre um prazer. Ai, mano, Lua, a gente precisa se encontrar presencialmente. Precisa se juntar com o Dionísio. Precisa... Cara, essa mulher é incrível. Ela tem cursos. Eu vi que você tá lançando um curso sobre a alquimia da menopausa, não é? Coisa linda. Gente, presta atenção nessa mulher. Olha que coisa linda e delicada e necessária nos nossos tempos. Né, Lua? Eu fiquei tão feliz quando eu vi esse curso, assim. Vai sair quando? Quando que ele começa? Final do mês agora. Final do mês. Tá vendo, gente? Dá tempo? Se você está no futuro, aí você verifica o que está acontecendo. Você verifica e vai perguntar para a Lua, e aí, como eu faço? Exatamente. Para acessar este conhecimento. Vocês viram que o negócio é porreta aqui, meu bem. Obrigada, meu amor. Obrigada. É sempre um prazer enorme estar aqui com você, viu? Olha, eu te digo mesmo, é uma honra. Muito obrigada e eu espero que a gente se veja logo, em breve. Eu espero também. Também, meu amor. Tá, obrigada. Um beijo. Um beijo enorme. Agradeço. Beijo, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada.